E dá para Legal. saber que você está entregando muita qualidade, Eduardo, porque os Isso produtos aí. da Pescan Olha o está sangue azul fazendo aí. um Sucesso sucesso absoluto. tremendo. Não só o Sucesso. sangue azul, como os demais produtos. É isso aí. Eu queria perguntar, pegar um gancho aqui do Caio aqui. Sabemos que você veio de cargo de diretoria na linha automobilística, né? E como que você enxergou esse mercado de refrigeração e ar-condicionado para implementar essa linha de produtos Pescan, né? Legal. Dentro desse nosso segmento, que é o que o Caio acabou de falar, que está fazendo um baita sucesso. E nesse gancho, eu gostaria de saber do Mineiro, após a sua explicação, como foi este encontro de ambos, Pescan e Clube dos Teve Refrigeristas. um tom de Esse romance. casamento. Eu percebi. Ficou... Ó, É que eu ia falar fazer num um casamento, comentário. eu falei, eu acho que eu vou usar outro Eu vou evitar termo. o comentário que eu ia fazer. Que eu ia comentar o seguinte: tem como não aprender gestão andando junto com um cara desse? Não tem como. Vai precisar. Não, mas você romantizou demais. Vamos abandonar isso aí. Deixa porque deixa. Eu preciso só rebobinar um pouquinho a fita e contar uma história bem rápida para vocês. Quando eu tomei a decisão de sair do ramo automotivo, da indústria automobilística, não foi uma decisão fácil, porque toda a minha história é em cima do automotivo. Começou o início, sua trajetória começou No automotivo. no automotivo? Tô desde os 17 anos como estagiário. Caramba. E aí, o que acabou acontecendo? A Pescan pertence ao grupo da família Benassi. Você está falando da uva, um dos maiores exportadores e importadores de uva e comerciante de uva no Brasil é a Benassi. Caramba. Você vai em É por isso que o nosso bate-papo aqui tá uma uva, né? Vamos comer mais uma uva aqui. Vamos comer uma uva. Vamos comer uma uva. Ó, Nivaldão Benassi, para você essa É um uvinha, grupo meu bem amigo. grande, né? O grupo hoje está ligado muito à reposição de frutas, o mercado de frutas, né? Construção civil. Tem, por exemplo, indústria de água, tem vários segmentos. O grupo ele sempre entendeu as oportunidades que poderiam retroalimentar o negócio, ele vai lá e monta uma empresa. Nossa, que demais. E a história do automotivo começou porque eles trouxeram alguns containers de frutas do Chile, e na época era o kiwi, que estava numa fase absurda, e chegaram todos podres. Então eles perderam alguns milhões de dólares nessa brincadeira. Bom, pois bem. Pensaram e aí, que ia ser um negócio extraordinário exato, e perderam um caminhão de dinheiro. Transformou num desastre. Alguns caminhões de dinheiro, na verdade. Acontece bastante, né? E aí o grupo, entendeu essa necessidade, começa a pesquisar, o grupo fuça muito, né? É um grupo muito trabalhador, as pessoas são simples e são muito trabalhadores e honram tudo que tem. E aí eles começaram a buscar soluções para evitar esse transtorno, uma vez que a produção desse tipo de kiwi era fora do país e precisavam trazer e preservar a qualidade da fruta, né? A fruta chegar durinha, que eles chamam, né? Uhum. Bom, pois bem, eles descobriram uma tecnologia fora do país, foram lá, sentaram com essa empresa e compraram essa empresa. E trouxeram essa tecnologia para o Brasil. Então, as frutas chegavam com tempo de transporte marítimo, os containers e a fruta impecável, como se tivesse acabado de colher do pé. Isso foi um sucesso. E aí o grupo, poxa, se isso higieniza, se isso elimina ácaros, bactérias, fungos, enfim, a destruição da fruta, por que não levar isso para o mercado automotivo nos carros? E a primeira empresa a homologar os equipamentos da Interozone, que é uma empresa do grupo, foi a Volkswagen. A primeira foi a Volkswagen. Porém, a ação efetiva de utilização do equipamento foi na General Motors. O carro do presidente da General Motors tinha um cheiro horrível, impregnou, vômito de criança. Nossa. Tá? E limparam, mas o cheiro continuava. Uhum. E aí eles tinham, não vou falar por questões éticas, eles tinham um fornecedor homologado que aplicava aqueles nebulizadores, aqueles odorizadores e tal. E que o próprio nome já diz, é odorizar, não é higienizar. Uhum. E eles foram e levaram o equipamento, e o equipamento conseguiu tirar o cheiro do carro, porque o ozônio, desde que bem aplicado e no tempo certo, no volume certo, impregnado ali, exatamente, removeu. E aí o processo foi um pouco mais técnico, porque chamaram um laboratório para medir o nível de bactérias no interior do veículo, na primeira aplicação, na segunda aplicação, na terceira aplicação, e esse processo já estava se arrastando há pelo menos 8 meses dentro do fabricante. Nossa. Então, assim, foi uma coisa que
revolucionou. E a General Motors foi a primeira a startar o processo de higienização através de ozônio. Hoje a Interozone está homologada em todos os fabricantes instalados no país, praticamente. É o equipamento número 1. Né? Presente em quantos países, mais ou menos? Não, nas montadoras instaladas no país, tá? E ela tem também no Chile, no tá? Chile. E aí o que acabou acontecendo? Infelizmente, uma prática de mercado, e aí o mercado automotivo tem um lado que eu amo, eu gosto muito do mercado automotivo, mas o mercado automotivo tem um lado que infelizmente faltam alguns critérios, vamos imaginar, ortodoxos para algumas coisas. Infelizmente, começou a virar uma moeda de troca para empresas de produtos químicos automotivos. Eles começaram a trazer equipamentos da China, e nada contra a China, porque a China tem o bom, tem o mais ou menos e tem o ruim. O que você quer pagar. E começaram a trazer equipamentos sem qualidade e colocar esse mercado. Falaram, compra meu químico que eu te dou a máquina de oxisanitização. Que o nome oxisanitização foi criado também pela Interozone. Esse nome não é, só que infelizmente a Interozone cometeu um erro. Ela não patenteou esse nome. E aí o mercado adotou o nome oxisanitização, mas foi um nome criado pela Interozone. Legal. Só que o ozônio, gente, é uma coisa que isso é interessante o refrigerista saber. Não é um reostato na frente de uma máquina que você põe lá, vou botar 45 minutos, 50 minutos, 40 minutos, 30 minutos. Você não tem o nariz da NASA para saber o seguinte, estou sentindo o cheiro, mas eu também estou medindo o nível de bactéria. Não. Então ele tem uma capacidade volumétrica que ele analisa todo o ar que está dentro de um veículo, por exemplo, e ele vai gerando as quantidades em ppms para que vá ele sendo eliminado, mas o ozônio tem um problema. Ele é extremamente oxidante. Se você não gerar ele nas quantidades corretas e no volume correto de tempo, você vai criar problemas de destruir painel, destruir multimídias, destruir circuito elétrico, destruir tapete, destruir carpete. Caramba! Ele tem que ser controlado eletronicamente. E esse é o grande segredo da Interozone, que controla isso através de placas eletrônicas e tem um software muito bem administrado que faz isso. E não prejudica nada. Absolutamente nada. Né? E tem um critério de aplicação onde que o técnico que vai ligar o equipamento, ele não tem acesso ao ozônio, porque ele tem um sinal sonoro, a máquina ela tem um processo de secagem de reator de 3 minutos, enquanto ela está preparando a utilização, é o tempo mais do que o suficiente para o técnico ligar no acendedor de cigarro, fechar o carro e sair do carro. E depois que ela termina, o que se pede é para abrir as portas e ela tem um sinal sonoro que ela emite. Terminei o processo em 30 minutos. Então não tem um reostato que ele fala quanto tempo ele vai fazer esse tipo isso. de tecnologia, esse serviço, a pessoa que tem esse problema com o carro, igual o rapaz da General Motors tinha. Ok, o presidente lá da General. Onde ele vai procurar esse serviço? Hoje nas concessionárias, mas nas oficinas, as grandes oficinas hoje já tem isso também. É um equipamento que hoje é muito... O mineiro tem na oficina dele, inclusive. É um equipamento que, assim, quando você vai fazer um processo de manutenção, e aí eu vou abrir uma outra lacuna aqui, que é o seguinte, o refrigerista ele precisa começar a se reinventar. Se reinventar da seguinte forma, meu amigo, você não vai sobreviver, e me desculpa a sinceridade, se você quiser viver de carne de gás. O produto commodities, ele cada dia vai estar com menos rentabilidade. Cada dia ele vai custar menos, porque ele vai ter que ter volume. O que ele precisa é vender serviço. E serviço, ele tem que buscar itens adicionais que agregam valor para o cliente. Então, por exemplo, muito me incomoda quando vai uma empresa na minha casa fazer, ou na própria empresa, fazer uma manutenção de máquinas de ar-condicionado e ele não me vende os itens adicionais, não me vende novidade, do tipo um odorizador para ficar tangível, para eu perceber que o serviço foi feito. Ele não me vende solução, ele só me vende aquilo que eu pedi, é o arroz com feijão. E eu estou esperançoso de ouvir oferta de serviço. Infelizmente, de alguns refrigeristas, alguns colegas refrigeristas, eu não escuto. O mercado precisa mudar. Lógico. Levando para o mercado de automotivo, o mineiro sabe muito bem disso, a gente já discute. No passado, as montadoras e concessionárias tinham uma margem maravilhosa. E essas margens, até a gente já comentou isso lá no evento, essas margens elas foram achatadas. Você imagina você vender um automóvel, na época, que você deveria vender o carro no custo.
e é o que acontecia, só que você financiava o carro e você tinha um retorno de até 22% do valor financiado. Pois bem, o mercado americano mudou, o mercado brasileiro também mudou e o governo limitou isso a 4%. Então você imagina, você tinha 22% sobre o valor financiado de rentabilidade e você passa a ter só 4%, só que vocês devem olhar, acompanhar o mercado automotivo, toda hora tem taxa zero, taxa zero, taxa zero. Quem paga essa conta? A concessionária. Uma parte tem de subsídio dos bancos da montadora e outra parte tem um rebate que a concessionária tem que pagar. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que vender carro. Para ela vender carro, ela não tem mais o retorno que ela tinha antes. Então o que ela precisa fazer? Volume. Caramba. Infelizmente. E aí é o segredo que a gente fala da administração. Eu vou vender só carro? Não dá mais, não fecha a conta. Então eu preciso vender o despachante, eu preciso vender o consórcio, eu preciso vender o acessório. Corrija se eu estiver errado. O veículo zero também diminuiu. Hoje as pessoas estão procurando um usado. Não, eu acho que o Brasil, isso precisa até ser rediscutido, né? Porque o Brasil, um carro zero, você pega um Kwid de entrada que custa R$70 mil, não existe em lugar nenhum. Mas infelizmente a nossa carga tributária provoca esse tipo de coisa. Então o carro hoje no Brasil é muito caro, comparado com o que nós ganhamos. Porém, os métodos de aquisição de um veículo hoje são muito mais fáceis do que a época dos nossos pais, por exemplo. Pô, meu pai, desde que eu me conheço por gente, nunca teve um carro zero. Nunca teve. Hoje você tem planos de financiamento de até 60 meses, tem montadora fazendo até 72 meses aí, tem juros, tem isso, tem aquilo, tem risco, você tem que dar entrada, não tem que dar entrada. É o risco do negócio, mas é muito mais flexível hoje o mercado. E essa questão também do aluguel do carro zero também, que vem acontecendo. Que isso é uma tendência, né? Os jovens hoje, vamos lá, os jovens não querem mais saber dirigir, os jovens querem saber de andar de Uber e morar na casa dos pais, né? A gente tem enfrentado essa discussão já há um bom tempo, mas... A famosa geração Z. Eu não sei bem se é Z. Eu não colocaria Z, mas vamos deixar no Z que fica bonitinho, né? Não sei que letra tá, mas assim... já passou. A locação do carro, se você... voltando para o lado automotivo, ela é muito mais lógica, economicamente falando. O leasing funciona muito bem lá fora, né? O leasing, sim. O leasing operacional, por exemplo, nos Estados Unidos é tudo leasing, né? Tá começando no Brasil, né, ainda. Não, na verdade, veio e foi embora. Já veio e foi embora. O que tem hoje é o carro por assinatura, que é muito comum, né? Por exemplo, nós tínhamos carros locados até o mês passado, mas com quem nós locávamos decidiu parar, estranhamente, e aí nós adquirimos agora carros porque a diretoria decidiu que quer ter o ativo, que é um grande erro nosso. Sim. Um grande erro nosso, porque financeiramente falando, você tem um desgaste, você tem o emprego de um capital em cima disso, e é desnecessário. Vamos precisar de um episódio somente para falar sobre essas questões. É verdade. Sim, vamos precisar. Ele precisa voltar aqui para a gente abordar esses assuntos, porque, cara, é vasto. Na verdade, ele precisa voltar àquela pergunta que eu fiz lá anterior. Vamos voltar para pescando. Porque ele rodou e não falou. A gente abriu uma sequência e é verdade. Na verdade, então, aí começaram vou te dar a máquina, você compra meu químico. E aí a Interozone tomou a decisão, eu vou mudar. Então tá, eu também dou a minha máquina, mas vai comprar o meu químico. E aí montou a empresa, eu vim depois e comecei a trabalhar, fui convidado a trabalhar quando me desliguei da indústria automobilística, fui convidado a trabalhar na Pescam para ser o gestor do negócio. E pois bem, estávamos só no automotivo, os produtos pela Interozone demandados e tudo mais. E nós tivemos uma reunião, eu poderia dizer, com certos toques de uma certa crueldade, porque eu acho que estava todo mundo nervoso com o resultado que estava acontecendo. E eu me posicionei, até pelo meu histórico de currículo, eu falei, eu não vou entrar nessa seara, nesse mercado de leilão, eu não vou entrar nesse mercado que, infelizmente, os métodos não são muito ortodoxos. Eu não entendo que é benéfico para a empresa fazer isso. E aí a diretoria a presidência colocou para mim, então, Júnior, nada melhor do que você buscar uma outra alternativa de negócio para a gente no mundo do qual talvez você nem domine, mas que você, como é um cara que gosta de aprender, vai desenvolver. Eu falei, ok. E aí, como o Papai do Céu é sempre maravilhoso comigo em tudo que eu faço da minha vida, ele sempre me acompanha. Mais do que esperamos. Muito mais. Eu tenho muito mais do que eu acho que eu tenho muito mais do que eu mereço, sinceramente. E aí eu tenho amigos em comum na época da indústria automobilística e eu fui convidado para um bate-papo com o Sérgio Alvarenga, que era ligado ao Sindirepa, e a gente batendo papo, conversando, foi uma conversa muito legal. Ele falou, preciso te apresentar um cara.
o cara tá sedento, tem um problema aí, ele comentou comigo, e como você está na indústria química agora, vamos bater um papo e tal. E aí, ele até intermediou pela Carla na época. Lá na Interozônio, isso. conheceu o Ozônio. Tal. Pô, você precisa conhecer, marcou um encontro com a gente lá na Interozônio. Foi quando eu conheci o Mineiro. O Mineiro, nesse evento, me chama de canto, falou, pô, a gente tem um problema muito sério. A gente tem um produto chamado 141B, caríssimo, e pelo protocolo de Montreal está sendo proibida a utilização, o efeito estufa, a camada de ozônio, aquilo que todo mundo já sabe. E, poxa, a gente precisava desenvolver um produto e tal, mas ele precisa ter algumas características diferentes. E aí a conversa foi, mas era um papo de café de 15 minutos, né? Trocamos telefone, bom, vamos conversar, e começamos a conversar. E eu entendi, eu me lembro que a gente falou que, poxa, o mercado automotivo é gigantesco. E se a gente pode trabalhar no after, que é o mercado de reposição, sem contar o comandado pelas indústrias automobilísticas, que não é as concessionárias e sim as oficinas, é um mercado muito maior. E hoje as montadoras participam só com 23% do mercado. O resto é tudo aftermarket, tudo mercado alternativo. Pô, e começamos a desenvolver. Aí começou a grande guerra. A grande guerra porque eu tenho o Eduardo Boas, que todo mundo conhece, que é meu parceiro, é o gestor fabril, e é um cara que eu tenho um carinho, e é um cara que adora Pescan e trabalha muito bem, eu só tenho a tecer elogios pelo Eduardo. E eu botei ele com o Mineiro, falei, eu tenho que tocar a empresa, mas eu quero que vocês comecem a discutir, e eu monitorando, é claro, porque eu também sou muito envolvido com a qualidade, então eu quero acompanhar esse produto e tal. E aí começou a treta, o pau. O Eduardo chegou... O começo não foi um mar de rosas. Bom. O durante foi complicado, okay. Porque chegou uma hora que o Mineiro... Muito complicado. Teve um dia até que eu falei, eu vou pôr a mão e vou falar, quem for homem gosta aqui. Né? Para ver se eles saem na mão logo e resolvem essa diferença. Mas foi muito importante porque nós aprendemos muito. Ambos eu acho que aprendemos, né? O Mineiro me ensinou muita coisa. Eu acho que o pouco que eu sei, eu também passei um pouquinho para ele. Muito, muito. E a gente conseguiu desenvolver o produto. Só que o que eu acho que foi o principal foi a estratégia. O produto começou quietinho, caladinho e com uma bateria de testes gigantesca. Nós pegamos todos os refrigeristas do clube do refrigerista e mandamos o produto para eles, sem rótulos, sem nada, e falamos, testem, mas testem de verdade. A gente já tinha as respostas laboratoriais, nós já sabíamos muita coisa, mas precisávamos da resposta na prática. Então, assim, foi um longo período de testes e assim... Pensou em parar em algum momento? Disse que tá trabalho demais. Não, eu não desisto, jamais. Cara. Eu não desisto. Eu, para desistir, eu tenho uma característica, e eu acho que eu e o Mineiro, a gente combina muito nisso. Eu acho que para desistir, cara, eu tenho que estar, assim... Eu não comecei bem. Porque se eu comecei convencido, eu não largo. Sim. Não largo. Então, e modéstia à parte, muito poucas vezes eu fiz isso na minha vida, de começar errado para terminar errado e desistir. E aí a gente começou a desenvolver, e aí o Mineiro tem um tom crítico muito elevado. Ele é muito... Eu falei para ele, sinceramente, ele é chato pra cacete. Ele é muito chato. Mas isso foi bom, cara. Isso foi bom, porque nos deu um nível de criticidade muito alto. E ligado à nossa preocupação de desenvolver um produto de qualidade, a gente começou a startar. E a gente fez um ensaio, na época a gente só tinha a embalagem de 18 litros, né, Mineiro? Só. A gente fez um ensaio de 250 latas. 180. Não. Já vão brigar aqui já vão lavar roupa suja aqui. Nós fizemos o primeiro ensaio de 250. Sim. Aí 180, exato. Aí 70 latas foram distribuídas. Aí ficaram 180 latas de 18 litros cada uma para startar a venda e vamos ver o que vai dar. Cara, acabou em menos de uma semana. Falei, ferrou. Isso foi interessante, agora eu vou contar a parte podre da coisa, tá? Tem a parte podre. O Júnior não é tão bonzinho assim, não. Ele também é altamente. Linha dura. Começou, nós começamos, foi muito interessante. Nós startamos essa primeira conversa em Jundiaí. Eu, na minha posição, tinha visto o cara a primeira vez. Tá certo, o santo bateu, foi uma vibração legal, nasceu uma amizade bacana. Falei, que o cara não vai nem me ouvir, cara. Esquece. Passou um tempo, ele foi para Rio Preto visitar a Rede Caminho, né?
Foi ele e um colaborador deles lá, foram visitar a Rede Caminha, ele me ligou para levar um gerador de ozônio na minha Quando oficina. que vocês se conheceram mesmo? Só pra... Bem antes pandemia. Antes da pandemia. Um pouquinho antes da Um pandemia. pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia. Nós nos conhecemos em 2019. Isso. E aí startamos o processo Repair em 2020, durante a pandemia, inclusive. Durante a pandemia. Legal. E aí ele me ligou e falou, onde você tá? Me dá teu endereço aí que eu vou te levar o gerador de ozônio que a gente prometeu. Aí eu falei, não, vem pra cá, cara, só que você não vai só deixar o ozônio e tal. Era uma ocasião legal, especial, uma ocasião diferente. Aniversário do cara. Meu aniversário. Acredite se quiser. Meu aniversário. Acredite se quiser. Aí ele chegou lá, não vou deixar mais. Eu falei, caramba, vamos lá em casa agora e vamos fazer um churrasco. E foi, nós emendamos, a conversa estava gostosa, o papo fluiu. Bom, eu sei que nós começamos meio-dia, terminamos mais 10 horas da noite. E nisso, Rendeu. a gente reforçou. Teve rima? Teve rima? Teve. Pedrinho, o Pedrinho rimou, que foi uma beleza. Né? Aí a conversa fluiu de novo, o assunto tocou, e ele falou, não, eu vou fazer. Isso foi em outubro. Para minha grata surpresa, em dezembro ele me liga, Mineiro, passa teu endereço aí que eu tô te mandando a amostra do produto. Eu no telefone falei, hã? Falou, tô te mandando, a primeira amostra, testa aí e vê o que vai fazer. E aí começou. Eu não acreditei, que eu falei que não vai ouvir, esquece. E veio em dezembro, aí o pau começou a quebrar mesmo. O que eu fiz? Eu peguei um recipiente, coloquei o Air Repair dentro, o Júnior não sabe disso. Olha, e peguei uma válvula de expansão. Podcast aqui. Uma válvula de expansão TXV de um golzinho que o sistema tava preto. E eu simplesmente soltei a válvula de expansão dentro do potinho. Deu uma mergulhada ali. Ela deu aquela mergulhada, a hora que ela deu aquela estancada, eu comecei a ver a sujeira caindo. Eu falei, caramba, rapaz. Aí foi a hora que eu falei, esse negócio é bom mesmo. E aí eu comecei a extrapolar os testes. Até aí tudo bem. Quando a gente conseguiu parar de brigar, o Du e eu, porque você não pensa que era briguinha assim, social não, viu? Eram palavrões de alto calão que corriam no telefone. Era coisa de cada um pegar sua luva de boxe e O Du, duas vezes, ele falou que ele não trabalhava mais. O Eduardo é muito técnico. Eu vou aproveitar esse momento e vou dar uma explanada também. Explanada eu fui explanado no último episódio com o Rafael Ferreira. Sabe o que aconteceu aqui? A gente foi almoçar uma vez e uma parmegiana fantástica, né, Naldão? Jefferson da VR, muito obrigado. Ele sempre leva a gente num lugar que tem uma parmegiana fantástica. Espetacular. Espetacular. Aí comemos a parmegiana farta, 4 pessoas, com o Gu, que dá trabalho no garfo. E nessa época, eu vou falar a verdade também. Eu tava comendo nessa época pra 2. Não, vou contar a história aqui do Upper Mediana, a divisão do Upper Mediana quando chega na mesa. É aqui, ó. É 2 pra mim? É 2 pra você e 4 pro Gu. Não, é ele que toma conta, ele que faz a divisão, ele toma conta do pedaço. Enfim, sobrou um pedaço bom, sobrou batata, sobrou tudo e pediram pra viagem, veio numa embalagem, rapaz, que parecia que tinha pedido ali pra viagem mesmo. Delivery, comprou pra viagem, pra delivery. Caprichado aí embaixo. Caprichado. To go. Aí o Naldo falou, leva e fala que foi você que comprou. Isso aí. Aí a Luizinha já, é isso. Cheguei em casa, pimpão, meu amor. Presente econômico. Te comprei a janta. Ela adorou. Todo emocionado. E acreditou até no último episódio, porque o Naldo me explanou. E agora eu vou explanar. Essa briga que acontece com vocês, acontece com o Naldo e com o Gu. E a convivência, agora eu também tô entrando nesse meio. A gente também, às vezes, tem uns arranca-rabo, né? Se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Mas se não tiver a briga saudável, a discussão, não tem graça. Tem que ter Com certeza. Tem o respeito. Tendo o respeito, você pode quebrar o pau. Acabou, beleza. E se nos brigamos, entendemos, é isso. E se brigamos é um motivo muito justo e plausível. Bem comum. Porque bem comum. Bem comum. Isso. Cada um defendendo, levantando a sua bandeira, isso que é o mais importante. Agora, voltando ao assunto do RPR, que caiu na graça, né, do setor, e nesse mundo, nesse nosso universo, nada se cria, tudo se copia. Quais os cuidados, Júnior? Calma aí, vamos entrar ainda nisso daí, hein? Peraí, tem a parte que eu ainda vou falar. Tem pancada aí. Pancada tem e a parte que eu ainda vou concluir pra você entender. Polêmico Isso aí. Os cuidados que a empresa Pescan
tem tomado ao longo desses anos aí, desse lançamento desse produto. Vamos falar disso daí, mas finaliza, por O Mineiro favor. tem que finalizar. Mineiro... No final Ali- chegou na... Não, o mergulhou Naldo me a corta, válvula. como é que eu vou falar? Ele Quem não cortou deixa eu ele, falar. na verdade, com Eu a cortei parmegiana. aqui na... Não, eu Foi gostei do esplanado. parmegiana. Deu vontade de comer um filé verdade. parmegiana. Mas agora. você mergulhou ali a válvula de Então, expansão. bom, ali eu já entendi que era diferente de tudo que a gente conhecia no setor. E aí começou o trabalho, a gente trabalhar, desenvolver, fazer algumas mudanças, algumas alterações. Chegamos a um ponto que o produto estava legal ao nosso ponto de vista. Então vamos espalhar para os Master Members, para a galera associada? Uhum. Começou aí as amostras. Gente, é para testar. Só não pode pingar no olho e beber. Do resto, faça tudo. Era isso que não pingue no olho e não beba. Do resto, faça tudo. Submeta Exatamente. tudo. Beleza. Dava Aí pra lavar vinha. os pés também, se quiser? Dá, os pés e tal. Dá. Não dá mesmo. Aí vinha. O nosso pode lavar. O nosso Aquela pode lavar a mão, eu lavo a mão, eu tiro graxa da mão com ele. Aí, beleza, outra fórmula mais robusta, mais encorpada, afinou uns detalhes, tudo bonitinho. A ideia, a princípio, os Master Members consumiriam o Air Repair. Sabe aquele case, aquele care, que nem o Júnior fala? Cuidado, O carinho. o carinho com os Master Members. Então o Júnior falou, não, vou produzir o suficiente para os Master Members ter. Aí ele me ligou e falou assim, Mineiro, quantas latas você acha que eu devo mandar envasar, hein? Aí eu falei, nossa, de 18. Falei, Júnior, umas 150 latas, né? Os meninos vão consumir. Aí ele falou, vixe, cara, acabou de descer aqui 380. Olha o seu admirador. Aí eu falei, Juliano, seu admirador. meu filho me ama, eu amo ele também. Eu gosto A gente desse olha gordinho. assim, ele, cara, Ainda bem. Ainda bem, né? É o mínimo. Aí, Caiu- Aí, mais um item. ó, parabéns indo. com mais um item que emoção, acaba é de... emoção, Gente, me perdoa. Acontece. Perdoa, Quando pessoal. eu da estou RTEC. aqui, Me perdoa. Aí, cara, pra Ó, fechar vou esse- até beijar. com tantas pra emoções. fechar esse ponto, todo o volume que ele já tinha, né? Que ele não avisou ninguém, já tava lá, fez assim, ó, pum, abriu, foi embora. E aí o Air Repair entrou no mercado automotivo, as pessoas começaram a ver a galera utilizando, aí começam os comentários, a gente começou a mostrar também, e graças a Deus, em um trabalho muito bem estruturado, um trabalho com muito carinho, com muito cuidado, muito respeito pelo setor, o Air Repair hoje é o produto que caiu no gosto do refrigerista. O trabalho de desenvolvimento, eu percebi que foi um pouco trabalhoso. Muito Bastante. trabalho. Mas e o trabalho de introdução, aparentemente foi fácil? Não. Ou Não. também não? Não. Não. Não, porque... Ficou fácil a partir da... Depois eu falo. Eu vou falar. Porque não era só pôr o produto. É, Nós entendemos que é uma necessidade, que o mercado precisava mudar a maneira de aplicar exatamente. e executar o protocolo de limpeza. Porque nós saímos de uma era fluido refrigerante R141B e entramos num produto de limpeza que ele é um diluente específico para óleos e fluidos que trabalham com refrigeração. Então aí que foi, nós fizemos que mudar, reestruturar toda a parte técnica, né? Para Exato. que o produto atingisse o máximo dele e entregasse para a gente o que a gente precisava. Então não foi fácil, foi muito Não, complicado. não. Tem uma particularidade que, assim, a introdução, a gente, como eu brinquei lá no evento, a gente tem um jeito caipira de administrar a empresa. E às vezes a gente vai quietinho, mas quando a gente também decide levantar voo, a gente procura atingir longos voos, né? Mas assim, longos voos com respeito a todo mundo. Então acho que o primeiro de tudo é ética, né? Vocês nunca vão ver a Pescan falando mal de concorrente. Primeiro que nós somos os mais novos no mercado, né? A gente, das empresas que já têm produtos de limpeza, nós somos os mais novos, principalmente na área comercial, refrigeração, climatização. Quando saiu só do automotivo, e saiu do automotivo para não só do automotivo, mas saiu para o comercial há 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. É muito pouco tempo. Caramba. É muito pouco tempo e surtiu esse efeito, graças a Deus. Mas nós enfrentamos alguns problemas pontuais. Quando a gente lançou o produto, e o Mineiro sofreu essa dor junto com a gente, que infelizmente tem algumas pessoas que, se elas fossem pagas para criticar o produto com conteúdo, olha, eu iria ligar para essa pessoa e falar: me desculpa se eu errei, me ensina como eu posso melhorar. Uhum. Ponto. Conteúdo coerente, É, embasado. basado com embasamento técnico, com propriedade, né? Mas você via que claramente ali estava ligado a uma pessoa que foi paga
ou com interesses escusos para prejudicar o lançamento do produto. E foi tão engraçado isso que, quando isso aconteceu, o jurídico da companhia falou, nós vamos entrar com ação e tudo mais. Eu falei, não façam nada. Por que não, Júnior? Não façam nada. Primeiro que o que nós temos que fazer é mostrar para o mercado que isso não é verdade. Mas a gente não vai mostrar de uma forma jurídica, a gente vai mostrar de uma forma técnica. Então, qual é a ideia? Que pessoas como o Mineiro, que tem uma capacidade ímpar, que é um cara que ensina e facilita a vida do refrigerista no dia a dia, ele, mais um time, mais pessoas que nós respeitamos, e principalmente vamos bater nas instituições de ensino, testa meu produto. Vocês são professores, testem aí. E graças a Deus, até hoje, desde que nós começamos com isso, inclusive nós estamos firmando parcerias agora com o Senai, inclusive, tem parceria com outras escolas também, né? Tem várias espalhadas pelo Brasil. E aí nós temos escolas até que nós bancamos o produto, porque são escolas pequenas e que eles muitas vezes vai fazer a diferença no bolso deles. São escolas extremamente enxutas, estruturas pequenas e que a gente patrocina no intuito de fornecer o produto para que elas tenham condição de praticar um bom ensino para o técnico que está procurando conhecimento. Mas o mais engraçado de tudo isso é que esses supostos vídeos, na verdade foi um vídeo, né? Vamos ser bem pontual. Foi um vídeo com esse conteúdo indesejado, ele propiciou a curiosidade das pessoas. E aí os técnicos começaram a nos procurar. E aí nós tentamos evitar isso no começo, e hoje, pelo tamanho do negócio, nós temos que evitar que é o técnico comprando diretamente da gente, a não ser que seja através das marketplaces. Porque marketplace, Mercado Livre, Magalu e Companhia Limitada, nós como indústria temos a obrigação de ter o B2C para onde eu não tenho distribuidor ou para aquele refrigerista que precisa comprar em 12 vezes no cartão de crédito porque ele não tem recurso para comprar, de repente, uma lata de 18 ou uma quantidade suficiente, ele não tem caixa para isso. O marketplace é o lugar para ele. Exatamente, a gente tem os anúncios lá, tem anúncios nossos e tem anúncios dos nossos distribuidores. Né? Os nossos, a hora que você entra lá em quem está vendendo, você vai ver Pescan, Indústria e Comércio e tal, e aí sem problemas. Mas o principal, e o RPR, ele veio de uma forma que o Mineiro falou muito bem, que é reeducar o refrigerista em como aplicar, mas principalmente trazendo, que era uma preocupação que eu tinha muito grande, trazendo economia para ele.